Senhoras e senhores, boa tarde. Peço a atenção dos senhores e das senhoras, nobres pares. Benedito já está lá. Chama o senador Benedito lá. Convido o senador Benedito de Lira, presidente da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, para fazer parte da mesa. Senador Benedito. Vamos começar? Eu tenho que falar com o presidente lá. Pela viagem de Israel, vamos? Eu disse isso que não tem exação, isso aqui já aconteceu. Vamos prosseguir. Vamos lá. Declaro aberta a reunião ordinária de audiência pública da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, com a participação da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, convocada para debater o endividamento dos produtores rurais do Nordeste devido a problemas afetos à seca e o abastecimento de água na região. Você toca aí, eu vou abrir, você toca. Você é craque. Esta audiência pública foi proposta pelos deputados Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, e Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. Foram convidados para participar dessa audiência os senhores Neri Geller, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Gêner Guimarães do Rego, secretário de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais do Ministério da Integração Nacional; João Luiz Guadagnin, diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção do MDA; Edilson Silva Ferreira, superintendente de Recuperação de Crédito do Banco do Nordeste do Brasil S.A., BNB; Henrique Jorge Tinoco de Aguiar, diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE; e Mário Borba, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, representando a CNA. Justificaram a ausência dos seguintes órgãos: Ministério da Fazenda, Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Instituto Nordeste de Cidadania e Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Ceará. Convido todos para tomar assento à mesa, já nominados. Tá, eu vou passar. Ô, espera, Fico. Antes de iniciar a nossa reunião, eu quero passar a presidência ao nosso senador Benedito de Lira, que vai presidir a nossa reunião. Senador, com a palavra. Pode sentar aqui. Eu já volto, eu vou na presidência e já volto. Aí vai ter um vídeo aí. Tudo bem? Acessório já vai. Isso aqui o senhor pode ler esses dois parágrafos aqui. Aí, antes de iniciar no primeiro debatedor, o senhor avisa que vai passar um vídeo, o deputado Raimundo Gomes de Matos vai passar um vídeo sobre a seca. Está faltando o quê? Primeiro orador. Pode convidar o primeiro orador para falar. Primeiro orador o Neri Geller. Cadê o Neri? Então fala, chama o João Guadagni primeiro. Ele não chegou ainda. Esse aqui. Senhores deputados, senhores senadores, companheiros, convidados, representante
dos maltratados trabalhadores deste país, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, através das suas respectivas comissões de Agricultura, vem debatendo uma coisa que, infelizmente, não deveríamos mais estar tratando deste assunto, um assunto recorrente ao longo dos anos. E o que me estranha, por exemplo, é a ausência de representantes do Banco Central, representantes das entidades do governo, que têm ligação direta com o que nós vamos tratar aqui hoje. Tem aqui agora o representante do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz. Mas nós vamos fazer aqui um debate que é exatamente um assunto que tem chamado a atenção de todos e de tudo, com particularidade, para os agricultores do semiárido brasileiro, que verdadeiramente não tem mais o que fazer. Eu tive uma informação hoje, gostaria de repassá-la, que me chamou muita atenção. E eu tenho uma ligeira impressão que quem deu essa informação, Raiza, a presidenta Dilma, está enganando-a. Porque a presidenta está com os olhos direcionados para esse tipo de ação que está acontecendo. O que é que me chegou hoje? Vamos dar um exemplo. Um agricultor da Paraíba vai ao Banco do Nordeste, ao Banco do Brasil, reivindicar o empréstimo. Ele vai tomar esse dinheiro pagando juros de 3% ao ano. Mas se esse mesmo agricultor, ou um outro agricultor da Paraíba, ou de Alagoas, ou de Pernambuco, ou da Bahia, ou de onde quer que seja, for renegociar a dívida, conforme dissera a presidente, com prazo de 10 anos, para pagar, ele vai renegociar com juros da ordem de 8,75%. Como é que pode? Dinheiro novo, 3%. Renegociar o que está devendo, 8,75%. Eu acho que o governo não está sendo informado exatamente, me parece, espero que ela não esteja sabendo disso. Porque aí nós iremos adotar alguma providência no sentido de que ela saiba do que está acontecendo. Infelizmente, aqui os agentes financeiros não vieram. Está aqui o Banco do Nordeste? Ah, perdão. Porque a informação que foi lida pelo Gioconda é que Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Banco do Central, Banco não sei o que, não tinham comparecido. Não. Mas olha, companheiro, vamos iniciar a nossa audiência pública. Eu gostaria de, antes de dar a palavra ao primeiro inscrito, ao primeiro debatedor, nós vamos passar um vídeo para que todos tomemos conhecimento exatamente do que está acontecendo. 2012, sofri Apaga a com luz, muita coragem, trabalhando todo dia, tirando capim para o gado, comprando resíduo caro, a tudo dava um punhado, e venci essa batalha com meu gado levantado. Para chegar 2003 eu estava muito animada, mas o mês de janeiro nem chuva nem trovoada, e o mês de fevereiro estou muito aperreada.
vendo o meu gado caindo sem poder mais fazer nada. Acabou-se o capim e o dinheiro também. Estou comprando fiado, mas isto não me convém. Se a seca continuar, a coisa vai esquentar. E o meu gadinho morre e o patrão não vou pagar. Como disse o escritor Ariano Suassuna, alguns avistam a seca, mas poucos a enxergam. E essa é a realidade do sertanejo nessa que é considerada a estiagem mais severa dos últimos 30 anos no Nordeste. São quase 2 anos sem chuva. Segundo estimativas dos produtores, 40% do rebanho bovino foi dizimado na região central do Rio Grande do Norte. Um prejuízo que, segundo eles, só poderá ser reposto depois de 10 anos contínuos de bom inverno, algo praticamente impossível. Sem pasto para alimentar o gado e sem acesso ao milho, que simplesmente não chega aos que mais necessitam, devido aos atrasos na distribuição e pela falta de regularização no cadastro, os criadores não têm outra opção a não ser vender os rebanhos para tentar salvar o pouco que resta. Se por um lado os vários programas assistencialistas do governo federal protegem os que não possuem renda, na outra ponta os pequenos e médios produtores rurais gritam por socorro. Eles não encontram mão de obra para trabalhar na lavoura, mesmo pagando R$50 pela diária. Essa é uma situação que só tem agravado o problema nas propriedades rurais. Sem ter como alimentar os rebanhos, sem mão de obra disponível e sem perspectivas concretas que permitam projetar o futuro com desenvolvimento, resta aos produtores o endividamento. Antônio Arruda da Cunha, proprietário da fazenda Tupá, no município de Santana do Matos, é um dos maiores produtores de leite da região. Impotente diante da gravidade da seca, ele vem assistindo a perda do rebanho e da produção. Nos últimos 2 anos, seu Antônio acumulou uma dívida de mais de R$1 milhão. Somente em linhas de crédito ao Banco do Nordeste, ele deve mais de 700 mil. Nas visitas às propriedades, uma constatação. Mais grave que a ilusão do sertanejo que acredita na chuva como a única solução para o problema da seca é ver o bravo nordestino perdendo aos poucos a sua dignidade. Levei os papéis tudinho, a terra é de papai, mas papai passou a procuração para tirar o empréstimo. Cheguei lá e eles disseram que, olha, você tem direito ao empréstimo, 12 mil, você paga com 7 mil, mas sua mulher perde a fome zero. Aí eu não fiz o empréstimo. Diante da crise e da falta de alternativas, a criatividade do sertanejo se sobrepõe à já árdua luta para salvar o que resta dos rebanhos. Seu Francisco também é pecuarista e, sem ter como alimentar os animais, montou em seu curral um pronto atendimento, onde os últimos esforços são feitos na tentativa de não perder o gado. Aqueles que não respondem ao tratamento vão para essa estrutura, feita por 2 pedaços de madeira interligados por uma rede, onde os animais condenados passam suas últimas horas. A esperança do produtor em ver um animal sobreviver é muito grande. Euclides da Cunha há muito tempo constatou que o sertanejo, antes de tudo, é um forte. Somente a teimosia e a persistência contra as dificuldades, escorados na fibra e na fé por dias melhores, explicam a luta desses homens e mulheres que sobrevivem em um ambiente tão hostil. Bom, dando sequência à nossa audiência pública, eu gostaria de dar uma informação que nós vamos disponibilizar 15 minutos para cada palestrante, por conta do número de pessoas que nós temos que irão se manifestar. Depois, então, abriremos o debate para que os senhores deputados e senadores possam dirigir a palavra e dirigir indagações aos palestrantes. Eu gostaria de também, seria interessante, mas quero submeter isso à anuência do plenário,
senadores e deputados concordam que eu quero propor o seguinte, que também nós pudéssemos ouvir as manifestações dos representantes das federações ou de pessoas que saíram dos mais diversos estados do Nordeste para que eles pudessem dar um depoimento aqui, no mínimo de 5 minutos. Não havendo contrariedade por parte dos senhores parlamentares, está aprovado a sugestão. Então, eu concedo a palavra um primeiro palestrante, o senhor Wilson Vaz Araújo, representante do Ministério da Agricultura. E mais precisamente, que representa aqui o nosso secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Nery Geller. A palavra, o senhor, em 15 minutos para fazer as suas manifestações, por favor. Alô? Alô? Boa tarde a todos. Primeiramente eu peço desculpa por chegar um pouco atrasado, mas na verdade eu acho que eu vacilei um pouco no plenário 6. Felizmente esse tema aqui é muito delicado, mas ali me parece que também é um tema muito sensível, né? E, enfim, mas eu cumprimento o senador Benedito Lira, na condição de presidente, né, da Comissão de Agricultura, e em nome dele, todos os parlamentares presentes, senadores, deputados, os colegas de mesa, seja da superintendência, da SUDENE, seja do Banco do Nordeste, do Ministério da Integração Nacional, o colega Mário Borba, da Federação da Agricultura, em nome dele cumprimento também os demais presidentes de federação de agricultura, e, enfim, senhoras e senhores. Realmente essa situação que vem já há algum tempo na região Nordeste, né, deixa todos nós, gestores de políticas públicas, ou formuladores de políticas públicas, bastante numa situação, vamos dizer, desconfortável, porque a gente vem de sucessivos anos aí, de sucessivos planos safras, anunciamos volumes expressivos de recursos para se fazer a agricultura brasileira e, na verdade, por razões muito específicas, né, pouco se chega ou alcança a região Nordeste, né, e em pouco menos intensidade a região Norte. E essa situação de endividamento e de dificuldade que entra ano e repete ano, em situações de secas sucessivas, como essa que estamos vivendo agora, elas ficam mais evidentes ainda, né? Em que pese todos os esforços que têm que ser feitos no âmbito dos agentes financeiros, particularmente o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil, que também atua em algumas áreas da região Nordeste, do Ministério da Integração Nacional, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Agricultura, e talvez aí desde 1995 a gente vem num processo de renegociação de dívidas e não surtiu plenamente os efeitos que você esperava com securitização, PESA e outros desdobramentos que teve posteriormente em termos de negociação de dívidas. Tá? Mais recentemente, todo mundo acompanhou por força da situação atual, as medidas que foram adotadas pelo governo em termos de tirando, né, da situação presente as dívidas que estão vencendo, mas, em geral, quando você fala em crédito, em financiamento, você está considerando aqueles créditos que, de certa forma, são controlados, né, pelo governo. Basicamente, o crédito rural e os recursos dos fundos condicionais. Quando você fala crédito rural, você está falando operações financiadas por meio de fontes de exigibilidades bancárias, dos bancos de um modo geral, recursos do sistema BNDES, que são equalizados pelo Tesouro Nacional, recursos dos fundos constitucionais de financiamento, que aqui nós temos pessoas mais especializadas nesse fundo, né, particularmente no FNE, que é na região Nordeste, e para esses tipos de financiamento você tem tido bastante iniciativas que têm alcançado um número expressivo de produtores, mas não consegue beneficiar ao conjunto de todos os produtores. Infelizmente, aqueles que já vêm num processo de inadimplência ou de dívidas recorrentes,
que talvez, né, precisassem de um reforço maior, esses é que acabam, às vezes, ficando de fora desse processo. Mas, eu digo assim, essa medida recente, né, do dia... essas duas mais recentes do mês de abril... teve de 2 de abril, teve do dia 18 de abril, e teve essa agora, a última, que foi do dia... 30 de abril, a mais recente, que pegou aí as dívidas de investimentos, né, com fonte BNDES. Quer dizer, para quem está nesse sistema de endividamento, né, e se enquadra nas condições que estão ali estabelecidas, de certo modo ganha um fôlego. Por quê? Porque parcelas de 2012, 2013 e 2014 podem ser jogadas para pagamento a partir de 2015. Certo? Elas são refinanciadas em umas situações a 3,5% ao ano, no caso do PSI, e em outras em 5,5%, outra programa do BNDES que não o PSI. Ora, são taxas, à exceção das taxas praticadas no Pronaf, né, que são em patamares menores, vamos dizer assim, você está com taxas de juros reais substancialmente negativas. Do ponto de vista de crédito, uma operação de crédito, digamos assim, a condição, né, você pode ler como uma condição possível no momento, e satisfatória, né? Enfim, agora, é claro que alguns produtores, possivelmente que já ficaram de fora de outros processos de negociação, por razões diversas, entendeu? Possam também, nessa situação, continuar de fora. Mas eu digo assim, o governo está com os olhos voltados para tentar amenizar essa situação, seja do ponto de vista das dívidas que estão aí em curso, seja do ponto de vista de viabilizar programas, ou ações, ou políticas que possibilitem uma convivência, né, com a situação de estiagem. Nós estivemos recentemente lá no Rio Grande do Norte, por 2 vezes, estivemos há uns 20 dias atrás, com a Secretaria da Agricultura, e representante da Federação de Agricultura e outras instituições ligadas à produção. Essa semana, quinta-feira, me parece, o próprio ministro esteve no Rio Grande do Norte, novamente. Nós tivemos uma reunião também em Petrolina, né, que envolveu aí o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Agricultura, e Embrapa, e federações de agricultura, confederação de agricultura, secretarias de agricultura, tudo em busca de alguma forma ou de tentar, né, viabilizar ações e produção de volumosos, de água, obtenção de água e mesmo distribuição, né, para a convivência nessa região do semiárido, sobretudo. Claro, você gerando essa produção, parte delas nos perímetros irrigados, né, e partes em outras áreas onde se permita, onde haja possibilidade de obtenção de água e, com isso, você gerar uma produção que permita, numa determinada situação de dificuldade, suprir essa questão de alimentação de rebanho, seja bovino, seja de caprinos e de ovinos, né? E, do ponto de vista da Presidente da República, você vê que em todos os eventos ela tem manifestado essa preocupação e disposição em encontrarmos juntos uma alternativa ou várias alternativas para melhorar essa situação de dificuldades, né, que se passa aí na região do semiárido, a mais afetada pela estiagem desses últimos 2 anos. E penso que o parlamento aqui é onde também tem sido gerado, né, grande parte, né, até porque representa os produtores e cidadãos que convivem diuturnamente com a situação, e daqui tem surgido propostas e temos sido bastante pressionados, né, eu digo aí o governo federal, a encontrarmos juntos soluções. O que eu digo assim, nós estamos nesse momento agora em vias de divulgar um plano agrícola-pecuário 2013-2014, que ainda nesse mês de maio,
E gostaríamos de ver, né, alguma coisa que alcançasse efetivamente também a região Nordeste e particularmente o semiárido nordestino. Então eu digo, do ponto de vista do Ministério da Agricultura, as propostas que nos chegaram até o momento e que eventualmente ainda venham a chegar ou que possam sair a partir dessa audiência pública, a equipe técnica nossa e aí, né, capitaneado politicamente pelo nosso ministro e pelo nosso secretário de Política Agrícola, o possível a gente, né, nós vamos tentar alcançar para ver se a gente aprova ou negocia alguma coisa que melhore essa situação difícil, né, que está se convivendo, está vivendo agora, quer dizer, já vem de alguns anos e acabou se agravando nesses últimos meses ou nesses 2 últimos anos. Enfim, o que a gente espera, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário não tem, nem nós, nem eles, linhas de financiamento que nós temos, assim, a gestão do recurso, porque a gente tenta viabilizar condições adequadas à rentabilidade ou à situação dos produtores rurais, de suas cooperativas, e é isso que a gente negocia. Agora, a concessão de um crédito em si é uma relação agente financeiro e tomador do crédito, ou produtor, ou cooperativa, na medida em que, do ponto de vista do Ministério da Agricultura, né, o risco operacional não é assumido pelo governo federal. O risco operacional ainda acaba sendo assumido pelo agente financeiro. Então, eu acho que tudo isso, nós estamos aqui com o Banco do Nordeste na mesa, estamos com o pessoal da Sudene, estamos com o meu amigo Guener aqui lá do Ministério da Integração Nacional. E assim, a disposição em encontrar soluções, tá? Muitas que, assim, das que já tiveram aí no passado em discussão, a gente também acompanhou, eu tenho que meus colegas também acompanharam, e estamos abertos aí para novas ações, entendeu? Que eventualmente nós, em conjunto, consigamos identificar. Aí cabe a nós, né, trabalharmos junto na formalização e participar também do processo de negociação. Agora, sem sombra de dúvida, grande, né, parte do que se avançará em tudo isso depende dessa casa também. Né, depende, sobretudo, dessa casa. Porque muitas questões, quer dizer, parte das questões extrapola o aspecto genuinamente técnico. Então, eu acho que penso assim, somente a gente trabalhando de uma forma alinhada, cada um aí nos seus conhecimentos, nas suas vivências, na sua riqueza em discussões, tudo, né, trabalhamos aí no sentido de encontrar caminhos que deixem todos nós um pouco mais assim, confortáveis, e sobretudo esses que vivem em situações, né, próxima ou similar, ou talvez nem tão próxima, mas não menos difícil que esse filme que foi agora apresentado aqui. Ninguém quer ver uma situação como essa e eu imagino que todo mundo gostaria de ver uma situação melhor. Se todo mundo quer ver uma situação melhor, então acho que temos que trabalhar de uma forma convergente para encontrar o caminho para isso. Entendeu? E se o que nós temos hoje ainda não atende satisfatoriamente as necessidades, vamos ver o que a gente pode viabilizar mais. Do ponto de vista do Ministério da Agricultura, nós estamos lá. O nosso ministro da Agricultura é um produtor rural, produz na região de Minas Gerais. O nosso secretário de Política Agrícola é produtor rural, talvez num ambiente, né, mais naturalmente favorável, que ele produz no Centro-Oeste, mais especificamente no Mato Grosso, onde as condições edafo-climáticas, tudo é mais positiva, entendeu? Mas a sensibilidade com a questão rural, com as dificuldades do processo produtivo, e da sazonalidade da atividade, da inconstância de rentabilidade, enfim, tudo isso eles têm essa consciência e sei que estão aí à frente, né, da equipe técnica, também com disposição para encaminhar o que for eventualmente identificado. Então é isso. Agradeço pelo convite, senador, e quem conhece a gente, né, a equipe nossa da Secretaria de Política Agrícola do Ministério,
e do Ministério em si, sabe que nós estamos juntos nessa batalha, estivemos até aqui e vamos continuar juntos, tentando buscar uma solução que seja mais positiva a todos. Eu fico por aqui, a gente vai para os debates depois, imagino, e espero que tenhamos alguma contribuição a dar, né, a esse processo. Obrigado pela oportunidade. Quero agradecer ao senhor Wilson Vaz. Dando sequência, eu concedo a palavra ao senhor Jander Guimarães, do Rego, secretário de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais do Ministério da Integração Nacional, pelo prazo de 15 minutos. Boa tarde a todos. Senhor Jander Guimarães. Obrigado, senador. Eu queria primeiramente agradecer o convite que foi feito ao Ministério da Integração Nacional pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Saudar aqui o senador Benedito de Lira, em nome do qual eu gostaria de saudar todas as autoridades parlamentares aqui presentes, deputados, senadores, colegas de ministério, colegas da Sudene, do Banco do Nordeste. Eu preparei uma apresentação, senador, mas vou passar rapidamente, até porque os dados ficarão disponíveis aqui para todos os senhores, mas apenas para mostrar um pouco do esforço também que foi feito por parte do governo federal, no sentido de tentar amenizar os efeitos da seca que se abate sobre a região Nordeste, e para isso a gente precisaria passar alguns dados aqui para que a gente tenha também a dimensão do esforço até aqui desenvolvido por parte do governo federal. Esse dado é conhecido de todos os senhores, são 1.397 municípios atualmente enquadrados dentre aqueles que estão na área de estiagem e com estado de calamidade pública ou emergência decretada, envolvendo aproximadamente 10 milhões e meio de pessoas na região Nordeste. As ações que o Ministério da Integração tem procurado desenvolver em articulação com a Casa Civil, com o Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura e diversos outros órgãos, elas vão desde ações estruturantes, passando por ações emergenciais e pelo desenvolvimento de uma linha de crédito emergencial visando auxiliar os produtores rurais a atravessarem essa situação de crise, sobretudo com o objetivo principal de minimizar, não obviamente eliminar, porque isso essa conta é até difícil de fazer, mas pelo menos tentar minimizar os impactos que essa seca vai provocar no produto interno bruto da região Nordeste, consequentemente do país. Esses números dizem respeito às ações estruturantes, um resumo do PAC no semiárido. Os dados estão bastante detalhados aí, mas eu gostaria de enfatizar que são recursos da ordem de 29 bilhões que estão sendo empenhados e disponibilizados de acordo com as etapas dos projetos, dentre eles aí o projeto de integração das bacias do São Francisco, além de algumas obras mais específicas e pontuais da Codevasf e do Denox, dentre outros. O seguinte, por favor. Em termos de ações emergenciais, o Ministério da Integração tem repassado recursos para os governos dos estados, para perfuração e recuperação de poços e também para o socorro e assistência e restabelecimento dos serviços essenciais. Uma previsão aí, como os senhores estão vendo, de 63 milhões e 500 mil reais para perfuração e recuperação de poços, 290 milhões para socorro e assistência, dos quais já foram empenhados cerca de 264 milhões e pagos aproximadamente 230 milhões de reais. Seguinte, por favor. Aí no Garantir a Safra, ainda dentre as ações emergenciais, 1.015 municípios contemplados, beneficiando 770 mil agricultores, com um valor pago efetivamente em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O Bolsa Estiagem, com 1.342 municípios, bolsas concedidas 881 mil bolsas e repasse da ordem de 688 milhões de reais. Ainda nas ações emergenciais, a Operação Carro-Pipa, onde 780 municípios foram atendidos diretamente pelo governo estadual, cerca de 440 através dos governos estaduais. No total, na Operação Carro-Pipa, em 2012 e 2013, já foram desembolsados cerca de 563 milhões de reais. Como ações mais específicas, o seguinte, por favor, nós temos aí a distribuição de cisternas, onde o Ministério da Integração tem feito algumas através de repasse com os governos estaduais, a Codevasf atuando diretamente,
e o Denox, que teve um pouco mais de dificuldade no início da operacionalização, mas que agora já está devidamente habilitada para dentro dos próximos 30, 40 dias começar também a fazer a implantação dessas cisternas. No total, uma previsão de mais de R$1 bilhão em recursos e com uma meta de instalar 214 mil cisternas até o final do ano de 2013. Barreiros, 640 contratados pelo Ministério da Integração, 790 Codevasf, envolvendo recursos da ordem de R$66 milhões. Sistemas simplificados de abastecimento d'água, essa é uma iniciativa também importante que ainda está sendo trabalhada para que agora, a partir de maio, final de maio, começo de junho, a gente consiga dar uma velocidade maior a essas ações também, para extrair água de alguns determinados pontos mais próximos, levando às comunidades que tiverem condições de, com um pequeno investimento, a gente viabilizar esse abastecimento. Os kits de irrigação, que também foi uma iniciativa recente, mas que prevê R$2 milhões em termos de recursos, que ainda não se efetivou em termos de implantação, mas também com previsão para os próximos dias. Seguinte, por favor. Bom, e aí entrar um pouco mais na questão do financeiro propriamente dito, onde a gente trabalhou o desenvolvimento de uma linha emergencial de crédito, uma linha especial, que já envolve hoje recursos de 2,750 milhões de reais, quer dizer, 2 bilhões e 750 milhões, já foram contratados cerca de 338 mil operações, e ainda tem disponível algo em torno de 350 milhões. O prazo para a contratação dessas operações, que tinha sido prorrogado até maio, foi prorrogado agora para até dezembro, sem prejuízo de que o eventual esgotamento desses recursos, como tem acontecido sistematicamente desde que a linha foi lançada no ano passado, eles vão sofrendo as suplementações necessárias dentro das disponibilidades do Fundo Constitucional. A resolução CMN 4076, ela previu aí a concessão desses financiamentos para beneficiários, como beneficiários os produtores rurais, operação para investimento e custeio e limite de financiamento até 100 mil por beneficiário, concedendo prazo de até 8 anos, com 3 anos de carência e juro de 3,5%. Seguinte. Para os agricultores familiares especificamente, as condições foram de que grupo B até R$ 2.500 por beneficiário e os demais grupos R$ 12.000 por beneficiário, prazo de 10 anos, taxa de apenas 1%, no caso de custeio até 5 anos só, e um bônus de adimplência que envolve inclusive parcelas do capital da ordem de 40% do valor a ser pago. Em termos de resultados alcançados, os valores desembolsados estão aí elencados por estado. Eu vou me abster aqui de detalhar um por um, mas a informação fica disponível com a evolução da carteira, que é feito um acompanhamento semanal. No slide seguinte, a gente vê que há realmente uma extrema concentração desses recursos justamente nos pequenos e mini produtores rurais. E aí a gente entra um pouco aqui na questão da renegociação de dívidas, onde a gente pretende se ater um pouco mais. Bom, primeiramente o artigo 70A da Lei 12.249 de 2010 foi alterado pela medida provisória 610 de 2013, permitindo que agricultores familiares enquadrados no PRONAF e que contrataram operações de crédito rural até 31 de dezembro de 2006 e de valor original até R$ 35 mil, pudessem fazer a liquidação de seus débitos com rebates que variavam de 45% a 85%, desde que eles estivessem também localizados em municípios enquadrados na área da seca ou da estiagem. E para isso foi concedido um prazo para que o beneficiário pudesse formalizar essa sua opção até 29 de março de 2013, prazo esse já obviamente esgotado. O seguinte, por favor. A resolução 4.211 e a 4.212, ambas de 18 de abril de 2013, concedeu benefícios para que agricultores familiares e demais produtores rurais pudessem aglutinar as parcelas já vencidas em 2012 e 2013 e as parcelas também com vencimento previsto para 2013 e 2014, mantendo as taxas originais do contrato, ou seja, com expurgo integral da mora, e permitindo para os casos do PRONAF ainda um bônus de adimplência de até 80% sobre cada parcela paga efetivamente no vencimento. Ou seja, juntou o que estava vencido em 2012 e 2013, mais o que tinha a vencer ainda em 2013 e 2014, concedeu-se um prazo de 10 anos, sendo que para o agricultor empresarial começaria a pagar a partir de 2015, no caso do agricultor familiar a partir de 2016, e no caso deste último, agricultor familiar, com um bônus de 80% para o pagamento na data do vencimento.
Essa formalização de interesse deve ocorrer até o prazo máximo de 30 de dezembro de 2013. Seguinte, por favor. A resolução 4147 foi alterada pela 4210 de 18 de abril de 2013, previu a criação de uma linha especial de crédito com recurso do Fundo Constitucional, permitindo que produtores rurais responsáveis por operação de custeio e investimento contratados até dezembro de 2006 e de valor originalmente contratado inferior a R$100 mil, de 100 mil, quer dizer, até R$100 mil, e desde que o saldo devedor a ser refinanciado não ultrapasse R$200 mil, que ele possa obter um financiamento para quitar essas dívidas vencidas, e ele pagaria esse financiamento nas condições que estão aí expostas, onde no caso do Pronaf até R$10 mil os juros é de apenas 1% ao ano, acima de 10 mil, 2% ao ano, e os demais produtores rurais seguem a regra das linhas de crédito atualmente concedidas pelo FNE, que é 3,53 com bônus de 15 para quem contratar até 30 de junho de 2013 e para quem contratar entre julho e dezembro de 2013 uma taxa de 4,12 com bônus de 15. Isso, resumidamente, fica uma taxa de 3% líquida e 3,5% respectivamente. Com um detalhe de que sobre o principal de cada parcela para as operações contratadas de até R$35 mil, existe também um bônus de adimplência de 15% sobre a parcela para aqueles produtores que estão na área da estiagem ou na área da seca, enquanto os demais teriam apenas 10% desse bônus, desde que a operação não ultrapasse R$35 mil. Seguinte, por favor. O prazo desse financiamento é de até 10 anos, com o primeiro pagamento em 2015 para produtores localizados na área da seca, ou para até 1 ano após a data da contratação nos demais casos. As condições diferenciadas também que a gente chama a atenção aí é que não há exigibilidade de amortização mínima para enquadramento na linha de crédito, que as parcelas vencidas das operações renegociadas com base na resolução 2471, elas também sejam enquadradas. Esse eu acho que é um grande salto que foi dado, porque essas operações da 2471, senador, sempre ficavam alijadas de qualquer processo, impedindo, inclusive, a renegociação de outras dívidas dos produtores com base nas outras resoluções, porque ele sempre permaneceria inadimplente. Então, esse foi um avanço que ocorreu nessa resolução de abril, 18 de abril, que permite que quem tem débito da 2471 possa refinanciar esses juros e ter acesso a novas linhas de crédito com um fôlego, digamos assim, para que retome a condição de normalidade tão logo cessado o quadro de estiagem e recuperado os meios de produção. Suspensão das execuções judiciais até 30 de dezembro, desde que o mutuário formalize junto à instituição financeira o seu interesse em obter esse financiamento para liquidar a operação. E o produtor deve formalizar esse interesse até 31 de dezembro de 2014. Por fim, eu queria apresentar esse quadrozinho aí somente para demonstrar que, no total, o que ficou fora, dentre digamos assim, os empreendimentos que estão na área de estiagem, e que não foi contemplado por essas medidas até aqui elencadas, sempre focando a questão da estiagem, foram cerca de 22 operações acima de R$100 mil no âmbito do Pronaf, o que representa 0,55% do total, que no caso das operações de não pronafianos, foi algo em torno de 3.900 operações, 4.000 operações, e que do total que ficou acima de R$100 mil e, consequentemente, não teria acesso a essa condição de obtenção do financiamento para renegociação ou para liquidação dos valores vencidos, foram 3.990 operações, que representa 1,15% da quantidade de operações totais. Obviamente, só antes de finalizar aqui a apresentação, eu acho que a gente encerra nesse slide, mas eu queria dizer também que a gente entende, a exemplo do que o Ministério da Agricultura colocou aqui, as dificuldades do setor rural. Nós temos experiência em lidar também com essas situações, já vivenciamos crises semelhantes no passado, onde tive a oportunidade também, durante o período que militei no Banco do Nordeste, trabalhando lá na área rural, inclusive, de participar de diversas renegociações e diversas resoluções e leis que emanaram desta casa e que favoreceram as renegociações de dívidas naquele período. É importante frisar que, nesse quadro que se apresenta agora, o governo antecipou as medidas, criou os instrumentos e teve abertura suficiente, obviamente, para fazer os aperfeiçoamentos
que foram sugeridos pelos produtores, pelos deputados, pelos senhores senadores, por todos aqueles que de forma direta ou indireta militam na agricultura e na pecuária, que a gente sabe o grau de dificuldade de produzir, ainda mais numa região como a região Nordeste. Mas é importante que a gente tenha a percepção também de dois aspectos que são igualmente importantes para a região. O primeiro deles é de que a gente precisaria quebrar esse problema em dois. Uma coisa é tratar do endividamento do produtor rural. É uma questão importante, crucial, fundamental e que deve ser tratada com o devido cuidado e com os encaminhamentos que efetivamente contribuam para resolver o problema. A outra questão é a questão que diz respeito àqueles produtores que ficaram em situação de inadimplência em decorrência da estiagem. Esses casos, efetivamente, o governo tem tratado e está colocado aí estão colocados vários instrumentos capazes de viabilizar uma boa renegociação e pelo menos o fôlego necessário para que a gente consiga atravessar esse quadro de crise climática que se abate sobre a região. Obviamente que isso não resolve o problema dos produtores rurais de um modo geral, por dois motivos. Porque a gente sabe que vem uma segunda etapa por aí, igualmente difícil, onde os meios de produção precisam ser recuperados. E isso a gente só faz com novas linhas de financiamento, cujas condições, eu diria que estaria ainda prematura para serem definidas, uma vez que a gente não tem a dimensão exata do alcance que essa estiagem e do impacto que isso provocou na economia da região. Mas com toda certeza, no momento oportuno, as propostas de criação de linhas de crédito específicas, aprovadas dentro do Conselho Deliberativo da SUDENE e através da criação de operações, programas específicas, junto ao Banco do Nordeste, eu não tenho dúvida de que isso será contemplado. Quanto à questão do endividamento rural dos produtores, inclusive aqueles que estão ficando fora desses benefícios, justamente porque o seu endividamento é originário de situações outras que não têm correlação direta com o quadro da seca, a gente precisa realmente dar um encaminhamento, analisar as propostas que forem apresentadas, mas a gente também precisa ter um pouco de cuidado com a extensão dessas medidas, porque do outro lado nós temos um fundo que é igualmente importante para a região e que se a gente, digamos assim, conceder condições que sejam desfavoráveis do ponto de vista à longevidade do fundo, a gente pode estar criando um problema muito grande para a capacidade de reinvestimento e de financiamento por parte dos fundos constitucionais para os produtores rurais. É importante que a gente frise que as taxas que estão sendo ofertadas nessas condições de renegociação são taxas que efetivamente vão fazer com que mais na frente o fundo tenha um volume de recursos para reinvestimento menor, tanto pelo encargo financeiro que está abaixo do custo da inflação, como, sobretudo, pelo elastecimento desses prazos que fazem com que o retorno dos créditos se torne mais lento. Não estou dizendo que isso é ruim, apenas que é um fato, precisa ser tomada essa medida, foi tomado, o governo está ciente disso e está atendendo a essas demandas em função desse quadro climático adverso. Mas fazer isso na carteira como um todo pode significar que, em breve, nós não tenhamos disponibilidade financeira suficiente para bancar novos financiamentos com taxas baixas para a recuperação das capacidades das respectivas capacidades de produção desses empreendimentos rurais através de novos financiamentos. Então, não quero dizer com isso que não há condição para renegociação, pelo contrário, existem instrumentos dentro da administração de crédito usual, há situações, inclusive, que o Banco do Nordeste faz exigências mínimas até de amortização de 2% ou coisa desse tipo, dependendo do porte do produtor, mas a gente sabe que nesse momento, até esses 2% é muito, porque os produtores não têm recursos disponíveis sequer para manter os seus respectivos rebanhos. Então, no caso da quadra invernosa prejudicada, no caso da seca, a gente entende que esse tipo de problema vai ter que aguardar um pouco mais para ser solucionado, vamos resolver o problema da seca. Agora, no caso do endividamento dos demais produtores rurais que já vinham num quadro de inadimplência anterior, é preciso que a gente construa um outro caminho que não pode contaminar e nem pode se misturar com a questão da seca, que é um ponto, digamos assim, mais urgente, que está aí, não na porta, mas já dentro de casa, e que a gente precisa atuar rapidamente, criando as condições para que os meios de produção sejam menos impactados possível. Então, ficamos à disposição, senador, inclusive para receber as propostas que advierem dessa comissão, serão muito bem-vindas, analisadas com muito carinho, mas também com a devida responsabilidade para que a gente não corra o risco de, em breve, a gente estar discutindo um outro tipo de problema, que é como captar recursos com taxas adequadas e compatíveis para o sorgimento da atividade agropecuária na região Nordeste. Muito obrigado a todos.
Agradeço ao senhor Jânio Guimarães. E dando sequência, eu concedo a palavra ao senhor João Luiz Guadini, diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Senhores, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite feito ao Ministério do Desenvolvimento Agrário para que aqui comparecêssemos. Cumprimento o senador Benito de Lira, que é um grande defensor da agricultura familiar, dos agricultores do Nordeste, né, e do povo todo que trabalha naquela condição bastante complicada, né, para convivência com a seca e tal. Grande parte do que eu tinha para apresentar, o secretário Gêner já apresentou. Nós temos trabalhado em conjunto, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, Embrapa, no sentido de buscarmos solução para os problemas que existem naquela região. Por orientação da presidenta Dilma, do ministro Pepe Vargas, várias medidas emergenciais foram tomadas, estão em andamento, né? O Gêner acabou de explicitá-las. Nós temos grandes avanços em termos do crédito emergencial, daquele total de recursos já concedidos, cerca são 2,4 bilhões já concedidos do crédito emergencial, 1,8 bilhões foram para a agricultura familiar e grande parte disso para os agricultores de menor renda, para os agricultores do nosso grupo B, o microcrédito produtivo rural. O Garantia Safra, este ano nós vamos emendar um pagamento no outro, quer dizer, a safra passada tem sequência com o pagamento da safra que inicia agora a partir de junho. Então, praticamente, os agricultores familiares do Garantia Safra, os que têm esse seguro, né, não tiveram nem um mês sem o pagamento, continuarão tendo esse pagamento. Há um compromisso do governo federal, da presidenta Dilma, de continuar esses pagamentos. As assessores, por favor, tem um pouco de silêncio, porque aqui tem um orador na tribuna e é interessante que todos possamos ouvir com clareza as informações que estão sendo trazidas para todos nós. Muito obrigado. O auxílio financeiro emergencial, que superou, inclusive, o número de agricultores beneficiados do Garantia Safra, nós estamos com cerca de 770 mil no Garantia Safra, 850 mil no auxílio financeiro emergencial. Então, os agricultores familiares, nas ações emergenciais, afora a distribuição de água e tal, têm um atendimento bastante razoável. Registro que essas ações são feitas em parceria com os governos municipais, com os movimentos sociais, especialmente a Confederação Nacional da Agricultura, a CONTAG, né, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, que são parceiros da construção dessa política. E, claro, os governos estaduais. O que é preciso para frente, para que eu não me delongue muito, até porque o entendimento do Ministério que a agricultura familiar, e o Gêner acabou de mostrar isso, grandemente está atendida nas suas demandas, né? Nós temos um passivo de créditos que alguns agricultores familiares tomaram antes do PRONAF, então créditos do FNE realizados antes de 95 ou até 95, né? Especialmente na década de 80 e 90, que alguns ainda estão com alguma pendência, apesar de todas as resoluções, medida provisória e leis de renegociação de dívidas. Nós temos ainda um grupo de agricultores entre 2006 e 2011, tratamento para algumas dívidas de agricultores familiares desse período, que também precisam ser melhor tratados, né? E, especialmente, nós temos que discutir aqui e agora, até o lançamento do Plano Safra, as medidas mais estruturantes. Um plano de convivência com o semiárido, que envolva fortemente a Embrapa, a assistência técnica, a transferência da pesquisa gerada na Embrapa, linhas de crédito, especialmente para o NAF semiárido, com garantia de assistência técnica por dentro do crédito, que é uma inovação que nós deveremos provavelmente implementar a partir da próxima safra, né? E uma ativação daquele programa do Parque de Máquinas, em que o governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, fez chegar aos municípios motoniveladoras, caçambas, caminhões de caçamba, carregadeiras, para que sejam utilizadas na convivência com o semiárido, na estruturação de barragens, barraginhas, realocação de estradas, abertura de poços, para permitir que os agricultores familiares, especialmente, convivam melhor daqui para frente com essa realidade dura que é a seca, né?
Eu fico por aqui até porque grande parte das explanações que eu tinha, o Gessner já fez, já mostrou, especialmente as medidas que já tomamos e as medidas que estão em andamento. Eu mandei para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária um quadro em que nós resumimos todas as resoluções e leis que estão em vigor em termos de renegociação de dívidas, não só para o Nordeste, mas para o Brasil. E eu insisto em dizer que o tratamento dado à agricultura familiar é feito em sintonia com os movimentos sociais, nós dialogamos com os movimentos sociais e as propostas que o governo implementa são elas produzidas em parceria com a sociedade, então, com a representação dos agricultores. Eu fico à disposição e torcendo para que estas necessidades ainda não atendidas que eu falei sejam resolvidas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor João Luiz. E vamos ver se no decorrer dessa caminhada nós possamos ter para os pequenos, para os médios, as mesmas ações, os mesmos benefícios que são dados ao agricultor pronafiano, agricultor familiar. Tem tido um tratamento que é justo, tem um tratamento diferenciado, mas não podemos deixar à margem o pequeno e o médio produtor com especialidade, que não tem tido determinados benefícios que são dados aos agricultores familiares, ou seja, os pronafianos. Nada contra, apenas tratamento, me parece que nesse momento que nós estamos vendo, tratamento igualitário. Isso é que nós estamos reivindicando do governo. Mas, sequenciando, queria cumprimentar a senadora Cátia Abreu, nossa presidenta nacional da Confederação Nacional da Agricultura, meu querido senador Eduardo Amorim, que representa o Estado, o valoroso Estado de Sergipe, e, logicamente, que, cumprimentando os dois senadores, eu me sinto muito feliz, Cátia, com a presença de Vossa Excelência nesta audiência, até porque foste uma das subscritoras do requerimento. Mas, dando sequência, eu concedo a palavra ao senhor Edilson Silva Ferreira, superintendente de recuperação de crédito do Banco do Nordeste do Brasil. Tem a palavra representante do Banco do Nordeste. Vai fazer um... Bem. Boa tarde a todos. Obrigado, senador. Nós vamos falar aqui um pouco das ações do Banco do Nordeste, por favor. Vamos iniciar, pessoal, falando sobre o Banco do Nordeste, porque na região Nordeste ele é muito conhecido, mas aproveitando essa oportunidade que estamos aqui com um grande número de deputados e senadores e assessores que possam conhecer melhor o Banco do Nordeste. Então, o Banco do Nordeste foi criado em 52, tem 60 anos, é um dos maiores ativos em financiamentos e empréstimos na região Nordeste. Tem ativos totais da ordem de 66 bilhões, com recursos próprios e recursos do FNE, um patrimônio líquido de 2,6 bilhões, possui o maior programa de microcrédito produtivo da América Latina, tem atualmente 6.169 empregados e 214 agências. Pode passar. Pelo mapa, dá para a gente ter uma amplitude da cobertura de ação do Banco do Nordeste. Então tem uma ampla cobertura com quase 2.000 municípios atendidos, tem 214 agências, tem 2,7 milhões de clientes ativos, 1,8 milhão de correntistas. A sua participação, juntamente com recursos próprios e recursos do FNE, na região Nordeste, responde por 64% dos financiamentos de longo prazo. 68% do crédito rural na região Nordeste. Responde por 28,7% do total do crédito alocado à região Nordeste. Possui o maior programa de microcrédito produtivo da América Latina. Aqui uma rápida noção do SPAO dos senhores sobre a estrutura societária do banco.
onde a União Federal tem 96,1%, BNDES com 0,3%, Fundo Nacional de Desenvolvimento com 3,4% e outros acionistas com 0,8%, ou seja, 99,7% das ações estão com o governo federal. Ok. Aqui, senhores deputados, senadores, uma noção da governança corporativa do Banco do Nordeste. A estrutura onde nós temos a Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, a diretoria, o presidente e 6 diretorias. Diretoria de Ativos de Terceiro, Diretoria Estratégica de Administração e Tecnologia, Diretoria de Desenvolvimento Sustentável e Microfinanças. Presidente, pela ordem, a palavra, senadora Cátia Abreu. Olha, se me permite, com toda delicadeza, mas acho que nós poderíamos ir direto ao assunto. Todos nós aqui conhecemos o Banco do Nordeste, entendeu? Nós estamos querendo ir lá, ó, preto no branco. Vamos lá, amigo, Okay. nas nossas dívidas, nos problemas. Pode passar. Sem querer menosprezar o banco, mas isso aí nós já conhecemos, viu? Vamos cuidar daquilo que é o fundamental dessa audiência, que é a dívida dos agricultores. Ok, então vamos chegar lá. Por favor. Bom, com relação ao apoio financeiro do banco na estiagem, o colega Jenner já teceu comentários, e aqui nós vamos falar, são os mesmos números. Né? 2,4 bilhões já foram alocados, e ainda há mais 330 mil operações. Tá? Pode passar. Aqui uma demonstração dos valores aplicados mês a mês, onde atingimos 2,4 bi. Passar. Aqui também a distribuição em relação à quantidade por estado, quantidade de valor por estado. Pode passar. Aqui demonstrando os municípios atingidos e a proporção onde percebe-se que quase todos os municípios que houve problema de estiagem foram atendidos com essa linha de estiagem. Agora aqui o ponto que a senadora solicitou, que nós chegamos, vamos reforçar o que foi dito ainda há pouco sobre os artigos, os instrumentos legais disponíveis para renegociação de dívida, onde a 249, com o artigo 70A, propõe para os agricultores familiares a possibilidade de liquidação dessas dívidas com até 85% de desconto. Tá? Pode passar. A 12.716, que é a lei que permite a contratação de uma nova operação para os agricultores que tinham operações contratadas no valor de até R$100 mil, poderá contratar uma nova operação de crédito em valor de até R$200 mil e, importante, essa nova operação passará a ter juros diferentes daqueles que foram contratados anteriormente. Então, se nós observarmos, vamos ver, para o Pronaf, grupo A e B, 0,5%, os demais Pronaf até 10 mil, 1%, 2% para os demais Pronaf, 3,5% para os demais produtores que contratarem a operação até 30 de junho de 2013 e 4,12% para quem contratar após 30 de junho de 2013. Então, aqui é um ponto muito importante, que houve uma mudança na lei que está oferecendo condições para o agricultor renegociar suas dívidas com encargos diferenciados, além dos bônus de adimplência. Também uma situação que foi importante, que foi uma alteração promovida agora, que foi a dispensa de amortização. Na versão anterior, exigia-se amortização de 2% ou 5%, e agora é dispensada essa amortização prévia. O prazo de formalização é até 2014, e a operação terá 10 anos para pagamento. Vou passar. Aqui, as resoluções relativas à estiagem, reforçando mais uma vez que as operações que tiveram parcelas vencidas em 2012 ou vencidas em 2013 e 2014, têm sim condições de serem repactuadas. Essas parcelas passarão para ser pagas em 2015 ou 2016. Para os agricultores familiares, nós vamos ter um bônus de adimplência de até 80%, inclusive sobre o principal e juros. Tá? É importante que esse pagamento pode ser em até 10 anos,
Então, essas condições são muito importantes, principalmente para quem estava em situação de adimplência antes dos efeitos da estiagem. Aqui uma posição que nós gostaríamos de mostrar, onde, com base nesses instrumentos legais que estão em vigor, nós já renegociamos 370 mil operações em valor de quase 3 bilhões de reais. Então, eram essas informações que a gente queria passar para os senhores e senhoras. Lembrando que o banco vem tratando situações, facilitando a renegociação dessas dívidas no que diz respeito à operacionalização, simplificando o processo interno. Vem também, nessas 2 semanas, ampliando o seu horário de atendimento em mais 2 horas, dando ampla divulgação junto aos produtores, às associações, às entidades representativas, de modo que o produtor possa ir ao banco, entender qual a melhor opção para que ele renegocie suas dívidas e assim o faça dentro dos prazos legais para que não perca esses benefícios. Pode passar? Era isso, agradeço, senador, e ficamos à disposição para o debate. Muito obrigado, professor Edilson Silva, representante do Banco do Nordeste. Sequenciando, passa a palavra ao senhor Henrique Jorge Tinoco, diretor de gestão de fundos, incentivos e atração de investimento da Superintendência de Desenvolvimento Regional do Nordeste. Sudeste. Vossa Excelência tem a palavra. Bom, muito boa tarde. Antes de mais nada, eu quero saudar a todos aqui presentes na mesa, em nome do senador Benedito Lira, um grande parceiro lá da nossa Sudene, qual eu trago um abraço especial do nosso superintendente. Queria também saudar aí os representantes das federações, através de 2 nomes que eu gozo já do conhecimento, que é o Dr. João Martins, da Federação de Agricultura da Bahia, Dr. Flávio, lá do Ceará, que são os que eu estou aqui à vista e que a gente já tem agendas pretéritas. E queria dizer também que é uma honra muito grande estar nessa casa, é a primeira vez que eu venho como representante da Sudene, e gostaria então de pontuar essa minha intervenção inicial, sem fugir do nosso tema, exatamente desse processo, desse esforço, dessa equipe que está à frente da Sudene, o superintendente Paes Landim, e eu e mais outro diretor, no sentido de a gente trazer uma agenda de efetividade em sintonia com as necessidades da sociedade nordestina, principalmente para tentar traduzir os desejos e os projetos individuais de cada estado e de cada linha da sociedade, para que a gente possa transformar essas ações individuais em uma ação conjunta. E o que me sobressai nessa discussão aqui nesse momento é exatamente isso. Nós precisamos tratar a questão do endividamento rural, nós precisamos tratar a questão da dívida, das condições e principalmente da convivência com os efeitos da estiagem e da seca. Então eu queria deixar esse primeiro registro aos senhores, que é muito importante que nós discutamos e saiamos daqui com uma agenda muito concreta do que é que pode ser feito para a gente aproximar um pouco da solução que a gente deu aos agricultores dentro da agricultura familiar, aos demais agricultores da nossa região. São estruturas diferentes, mas são problemas que têm a mesma natureza e que trazem o mesmo tipo de aflição e que têm repercussão econômica muito significativa para qualquer projeto de desenvolvimento. Por isso a Sudene tem que olhar isso com muito carinho. Então a gente queria não só se solidarizar com a demanda dos senhores, mas ampliar para que a gente também discuta uma agenda preventiva para que a gente não possa estar a cada ciclo climático e que a gente não tem condições de prevenir que aconteça, e a gente tentar fazer uma agenda paralela para que a gente possa ter uma convivência mais harmônica, até porque isso é algo que já acontece em outros lugares do mundo. Porque só aqui no nosso país, a gente, em especial no Nordeste, a gente não tenta construir uma agenda semelhante. Nós temos Califórnia, nós temos Israel, nós temos algumas regiões áridas, ou por questão de calor, ou por questão de inverno. Então nós precisamos tirar aprendizado disso, e a Sudene se sente, é isso que eu trago aqui aos senhores, responsável por essa construção. Indo agora direto ao ponto que nos traz aqui nessa audiência pública, queria dizer que há um esforço muito grande da parte do Ministério da Integração, da parte da Sudene, da parte do Banco do Nordeste. Faria até um registro, não tenho a procuração para falar em nome do Banco do Nordeste, mas por ter vindo do Banco do Nordeste,
de que essa construção de soluções não é só a responsabilidade do Banco do Nordeste, é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade de governo, e obviamente o banco tem que criar todas as condições para que essa política possa ser efetivada com eficiência, que possa ser efetivada com a capacidade de dar os resultados que a sociedade precisa. Então, Edilson, é muito mais reforçar aí a SUDENE enquanto uma definidora das políticas do FNE juntamente com o Ministério da Integração, é esse pleito ao Banco do Nordeste no sentido de ampliar, digamos assim, de dar maior consistência ainda nessas ações de atendimento aos produtores rurais. E no mais, para não ser repetitivo, em relação ao que já foi apresentado, as condições aqui pelo colega Gêner, do Ministério da Integração, e na sequência pelo Edilson, é só mais dizer que nós estamos prontos para reconstruir as soluções. A SUDENE tem esse papel através do seu Conselho Deliberativo. É importante que os senhores atentem para esse instrumento, porque é um instrumento de deliberação sobre as políticas do FNE com a participação dos governadores, com a participação de representantes das federações da indústria. Então é importante que a gente legitime também este movimento, não só a partir do parlamento, mas envolvendo a sociedade de forma, digamos, ainda mais efetiva, através do nosso Conselho Deliberativo, para que a gente possa avançar nesse aprimoramento dessas políticas. Então, minha mensagem final é de que há esse reconhecimento da importância de definir isso, de que muito se avançou em relação, principalmente, à questão da agricultura familiar, e que precisamos avançar um pouco mais em relação à questão dos demais produtores, com uma responsabilidade importante, a responsabilidade que Gêner destacou aqui. Nós temos um Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, que, se os senhores olharem, tem uma contribuição muito significativa para tudo que se conseguiu do ponto de vista de desenvolvimento da nossa região. É pouco, precisa ser mais, mas ele teve um papel preponderante e que nós precisamos construir essa solução sem fragilizar esse instrumento, para que a gente não fique, ao invés de um problema, que nós fiquemos com os dois problemas. Agradeço ao senador Benedito Lira e a atenção dos senhores. Eu quero agradecer ao representante da SUDENE e pela economia de tempo, inclusive, né? Isso é muito prático. Na verdade, o que nós precisamos é o que você terminou dizendo. Nós precisamos encontrar o caminho, uma solução, porque de conversa nós já estamos praticamente sem aguentar mais. É isso que tenho observado ao longo do tempo. Mas eu agora vou conceder a palavra ao senhor Mário Borba, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, representando a CNA, que dividirá o tempo com Rosimeire Cristina dos Santos, superintendente técnica da CNA, pelo prazo de 8 minutos para cada. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o senador Benedito Lira e a senadora Cátia Abreu, nossa presidente da CNA, em nome dos quais cumprimentar todos os senadores aqui presentes. Cumprimentar também o deputado Raimundo Gomes de Matos, em nome do qual cumprimentar todos os deputados aqui presentes. Cumprimentar também aqui os parceiros que estão aqui na mesa, né? Foram palestrantes aqui na tarde de hoje. E cumprimentar aqui os produtores rurais, presidente da federação, nossos amigos, e meus senhores e minhas senhoras. É uma satisfação muito grande, senador, estar aqui representando a CNA, indicado que fui pela nossa senadora e presidente da CNA, Cátia Abreu, e... Mas falar sobre essa questão da seca e do endividamento. A seca é uma coisa natural. No passado, a gente tinha dois viés da seca, o viés social e o viés econômico. Hoje, o viés social, esse foi resolvido, está sendo resolvido. Mas o econômico no nosso semiárido fica a desejar. Temos um histórico de seca aí ao longo dos anos. São 73 secas cruéis nos 513 anos de existência desse país. Foram criados o DENOX, SUDENE, Banco do Nordeste, e eu pergunto até hoje o que foi que fizeram. Até o DENOX, Departamento de Obra contra as Secas, não se vai contra ela, tem que conviver com ela. E temos aí essa questão do endividamento do produtor rural. Todo mundo sabe
que de 89 a dezembro de 2000, tivemos correção monetária em financiamentos agrícolas. E que nesse mesmo período, tivemos na década de 90, a mais seca do século, tivemos 6 anos secos e tivemos 94 anos de enchente que ninguém lucrou nada também. Então coincidiu seca com a questão da dívida do produtor rural, com a questão da correção monetária. E com isso, as pessoas que tomaram 10 estão devendo 100, quem tomou 100 está devendo mais de 1 milhão, senador. Então, todos os cálculos realizados pelo Banco do Nordeste, na hora de rever esses cálculos, na hora de corrigir esses cálculos, de refazer os cálculos, eles estão errados. Ele cai 60%, 70%, às vezes até mais dos valores encontrados pelo banco. Esses valores, num recálculo, eles desaparecem em torno de 70%. E eu fico olhando, a presidenta Dilma, que teve na reunião da Sudene em Fortaleza, que lá apresentou, onde falou em 9 bilhões de reais para o Nordeste, onde 70% desse dinheiro já estava no PAC, já estavam as obras que estão sendo realizadas, ficando apenas 2 bilhões e 600, 2 bilhões e 700, que foi o extra. Eu fico olhando também essa questão do Nordeste, e eu quero aqui a minha indignação com o Banco do Brasil e o Ministério da Fazenda. A falta de respeito e a falta de atenção, mais uma vez, com o Nordeste brasileiro. Porque todos, não custaria nada ao Ministério da Fazenda, não custaria nada ao Banco do Brasil a estar presente aqui hoje para justificar o que fazem, o que estão fazendo em prol do nosso semiárido. Tudo existe. Eu vi aqui falando e estamos comentando tudo isso. O Banco Nordeste, tudo que o banco diz, o Ministério da Integração diz, tudo isso existe. É crédito, é dinheiro, mas só que a realidade lá na ponta do nosso produtor, ela não está chegando. Não chega o crédito emergencial. Na primeira portaria, que funcionou de janeiro até 28 de fevereiro, o médio produtor, ele não teve, foi muito pouco acesso a esse crédito. Também veio depois, agora, a partir de abril até 30 de maio, esse médio produtor ficou fora, só agora, nessa resolução que saiu ontem, voltando a se incorporar dentro do crédito emergencial. E essa questão de você renegociar e ter que comprar um dinheiro no banco para pagar as parcelas vencidas e vincentes, isso é mais uma vez prorrogar a dívida, e você, quando faz essa operação, você fica devendo mais do que está devendo antes. E não resolve o problema, mais uma vez, é uma bola de neve que há mais de 20 anos o produtor rural do Nordeste vem empurrando essa bola de neve. E é preciso dar um basta nisso, não aguenta mais isso. A outra coisa que eu fico interessado, fico olhando, é que 50% do dinheiro do FNE, deputado Reis, ele é para ir para o semiárido. Essa pergunta eu já fiz em N fóruns nesse Nordeste afora, e o Banco do Nordeste nunca me respondeu quanto é aplicado no semiárido. Eu sei que vai dinheiro para hotel, vai dinheiro para turismo, vai dinheiro para tudo no mundo. Agora o banco nunca me respondeu os percentuais anuais de quanto vai para o semiárido. E lá na lei, em 88, diz que é 50%. O crédito emergencial que está aí não vai atender a nossa necessidade. Não atende. É mais uma vez enganação que está acontecendo conosco. E nós temos que tomar, fazer uma proposta. A decisão tem que ser política do governo federal. O governo federal tem que olhar o Nordeste de uma maneira diferente, como uma região diferente, uma região semiárida. É a maior região semiárida do mundo, é a mais populosa, e tem que haver um tratamento diferenciado. Todas as regiões semiáridas do mundo existe um tratamento diferenciado. Aí às vezes pode dizer, mas o PRONAF está subsidiando o pequeno produtor, mas o mesmo PRONAF do Rio Grande do Sul, João Luiz. Nas regiões semiáridas do mundo o tratamento é diferenciado. A questão das medidas provisórias, não existe isso. Quando existe um ano seco, automaticamente a sua parcela daquele ano vai para o ano subsequente ao vencimento do seu contrato. Então tem que haver uma mudança, tem que haver um estatuto de crédito rural diferenciado para o semiárido, para a região nordeste do Brasil. Temos aí problema sério, a questão do milho, que até hoje não foi resolvido para nós. Aí vem a questão dos grandes investimentos para a nossa região.
precisando de grandes obras, não precisando de esmola. O Nordeste não precisa de esmola, o Nordeste não precisa de favor. O Nordeste precisa de uma infraestrutura. Estamos trazendo milho aí a 3.500 quilômetros para o Nordeste, onde a gente podia ter milho a 1.400 quilômetros com a Transnordestina, no leste do Tocantins, no sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste da Bahia, chegando milho, dando um poder de competitividade aos nossos produtores e a grandes investimentos que poderiam sair no Nordeste. O Nordeste continua crescendo, mas esse setor primário precisa disso. E a questão da Transnordestina, eu digo que ela só anda 4 em 4 anos. Andou em 2006, deputado Raimundo, andou em 2010 e com certeza irá andar em 2014. Se não for concluída, com certeza vai para 2018. A outra coisa que eu fico olhando é a renúncia fiscal nesse país. A Zona Franca de Manaus, existe uma renúncia fiscal na Zona Franca de Manaus de quase 23 bilhões de reais em 2012. A renúncia fiscal da indústria automobilística chega a 44,3 bilhões de reais até dezembro. E o débito do Nordeste é 12 bilhões de reais, incluindo a dívida ativa da União e o do Banco do Nordeste. E se você for olhar, o Banco do Nordeste já levou mais de 7 bilhões a prejuízo. Então, é preciso que se encontre na realidade, uma saída para o semiárido. Não tem condições. As pessoas que tomaram 10 estão devendo 100, quem tomou 100 está devendo mais de R$1 milhão. Ainda hoje me mostrava uma conta, um produtor que tomou R$1.200 está devendo 14 mil e poucos reais. É pronafiano, produtores com 17 hectares, que tem 2 filhos, tem um pai, um avaliou para o outro, e eles estão na dívida ativa da União, senador. Então o caso do Nordeste não é com medida provisória, não é com projeto de lei, vai ter que ser uma decisão política da nossa presidente. Não é com demagogia, não é com Bolsa Família, não é com nada disso que vai resolver o problema do Nordeste. Então fica aqui o nosso depoimento da Federação da Agricultura, das Federações da Agricultura, da CNA, e eu quero passar agora para a nossa superintendente técnica da CNA, Rosemary, que vai aqui apresentar os números do endividamento. Boa tarde a todos. Bom, esses números que nós trazemos aqui a respeito do endividamento da região Nordeste, ele é um resumo de um estudo maior que nós estamos realizando. Na verdade, o que nós fizemos? Nós pegamos todo o endividamento da região, todas as linhas de crédito, o que foi levado a prejuízo e que ainda está a vencer, a carteira total de crédito da região, comparamos com o porte dos produtores, tamanho de áreas, capacidade de produção e fizemos um apanhado também de toda a legislação que trata de crédito rural e principalmente das prorrogações na região Nordeste. Nós observamos que há pelo menos 24 anos se discute renegociação do endividamento do Nordeste e se procura, com medidas paliativas, buscar uma solução para esse endividamento. São várias escadinhas, exclusões que são criadas, vários empecilhos que acabam fazendo com que os produtores não renegociem. E aí a gente observa que, efetivamente, o que está na lei não chega ao produtor quando a gente observa o alto valor que foi levado a prejuízo pelo banco. Se eu tenho uma medida, essa medida permite que eu renegocio e o produtor não consegue renegociar, a tendência é que essa dívida levada a prejuízo cada vez aumente mais. Aqui é o histórico da lei, 24 anos de negociação, as últimas medidas foram em 2008, a lei 11.775, que renegociou aí 18 programas, porém não resolveu. Depois tivemos a 12.249, que trouxe lá a remissão de dívidas para contratos até R$10 mil. Novamente, nós tivemos uma escadinha aí, eliminando vários produtores que não puderam fazer a sua renegociação. Agora, a 12.716. A 12.716 ela foi alterada agora pelo MP 610. Qual foi essa alteração?
De 2012 para cá, quando os produtores se endividaram, o que aconteceu? Eles deixaram de pagar dívidas antigas e já renegociadas, como PESA, securitização, dívida ativa da União. O que aconteceu com essa dívida? Ao invés do governo prorrogar essas parcelas e permitir que o produtor renegociasse esses saldos, ele criou uma linha de crédito para o produtor ir lá no banco refinanciar essas parcelas em atraso. O banco vai fazer? Nós não acreditamos que ele vai fazer. Ninguém quer dar crédito para quem já está devendo. É um risco elevado. O produtor vai ficar com essas parcelas lá sem poder fazer essa renegociação. O que a gente observa em termos de endividamento? Nós temos aqui em torno de 1.962.000 contratos. Desses contratos, nós temos um saldo vencido de 4 bilhões e meio e nós temos um saldo elevado a prejuízo de 6,8 bilhões, totalizando aí 11 bilhões 327, que é a dívida antiga do Nordeste, que são dívidas que os produtores vêm tentando renegociar há vários anos e não se consegue uma solução. Nós analisamos também as dívidas transferidas para a União. Hoje são 85 mil produtores rurais da região Nordeste que estão inscritos na dívida ativa. Esses produtores hoje eles não têm condições de renegociar. O prazo está aberto até agosto, o produtor poderia renegociar, tem que pagar a primeira parcela no ato da renegociação, porém os produtores não conseguirão fazer essa renegociação e muito menos quitar essa dívida. Hoje, essas dívidas transferidas para a União somam 2 bilhões 793 milhões de reais. Portanto, se nós somarmos o que a gente conseguiu levantar até agora, é lógico, tem dívidas de outros bancos aqui que a gente não conseguiu fazer esse levantamento ainda. Mas se a gente pegar o que a gente já conseguiu levantar, essa dívida soma 14 bilhões de reais, que hoje precisam de um encaminhamento que não seja refinanciar a parcela ou fazer uma prorrogação para o final do contrato, que isso não resolve. Nós somos bastante céticos com relação às medidas que foram feitas. Elas foram oportunas? Foram, porque o cenário no Nordeste é crítico. Elas são suficientes? Não são. Elas vão dar um fôlego aí até 2014. Esse fôlego vem para quem conseguir renegociar a dívida, mas quem já tem inadimplência lá, que data do dia 31/12/2011 para trás, e para quem tem inadimplência dessas parcelas de PESA, securitização e DAO, não vai solucionar o problema. Pelo contrário, vai se agravar, porque a partir do momento que ele se tornar inadimplente, ele não vai conseguir mais crédito. Então as medidas são paliativas, elas são insuficientes, e em 2014, nessa mesma data, pode constar que uma nova audiência pública, uma nova discussão estará sendo feita com o objetivo de discutir a renegociação do Nordeste. Já virou calendário, está no calendário agrícola de todo ano, a audiência pública para se rediscutir dívida ativa. E não se tem uma medida efetiva. O que nós acreditamos diante desse passivo todo? No Nordeste, há pelo menos 2 milhões e meio de produtores que têm uma renda inferior a um salário mínimo. A maior parcela da renda hoje desses produtores, ela vem de incentivos do governo, como Bolsa Família, aposentadorias e por aí vai, vem de outros benefícios. É impossível que alguns produtores, principalmente esses que foram transferidos para a dívida ativa, quitem esses débitos. Muitos desses produtores certamente já não estão mais na atividade, porque venderam a propriedade, tiveram que sair e não tiveram condições de continuar. Então, as medidas que estão sendo feitas são paliativas, não resolvem, elas tenderão somente a agravar esse problema e a tendência é que esses produtores saiam da região e vão buscar novas oportunidades em outros centros diante da impossibilidade de continuar desenvolvendo a agropecuária na região. São essas informações. Esse estudo todo a gente vai entregar para a Comissão da Agricultura, vamos disponibilizar também para as federações, com o objetivo de levar o esclarecimento, conhecimento de todos, a essa análise da dívida do Nordeste, que é uma demanda antiga que os produtores vêm pedindo, com o objetivo de se discutir e fomentar uma discussão de uma medida efetiva para solucionar essas dívidas. Obrigada. Muito obrigado, doutora Rosimeire, pela sua brilhante manifestação. Eu gostaria de
de permissão aos senhores senadores, senadoras e os deputados, que vou convidar para dar sequência a esta audiência pública, considerando que eu tenho um compromisso agora às 16 horas, aliás, 16h40, mas eu irei e volto. Então, enquanto eu volto, eu concedo a palavra à senadora Cátia Abreu, que já deu sinal como subscritora do requerimento, considerando que terminou os palestrantes, agora vamos ouvir os autores do requerimento, a senadora Cátia Abreu, depois o senador Renz e o deputado Raimundo Gomes e o Luiz Carlos Renz. Obrigada, presidente. Após isso, daremos sequência com a palavra dos senhores deputados que se subscreverem e logo após os representantes das confederações, aliás, das federações e representantes dos agricultores aqui presentes, já também inscritos. Com a palavra, a senadora Cátia Abreu. Senhor presidente, eu gostaria... Pela inscrição. A Cátia, como sendo autora de requerimento, bem como Raimundo Renz, eles têm preferência para justificar a audiência. Logo após, então, serão convidados os deputados que estão inscritos. Com a palavra, Cátia. Obrigada, senhor presidente, colegas deputados, senadores, presidentes de federações, produtores rurais, Mário Borba, que nos representa aqui hoje. Estou aqui como presidente da CNA, mas muito mais como senadora, desempenhando meu papel de representante do Estado brasileiro, além de ser representante do Estado do meu querido Tocantins. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma fala um pouco diferente do que nós estamos ouvindo aqui, com toda a competência dos que aqui estão. Eu já disse isso a Vossa Excelência em oportunidade na CNA há 1 ou 2 semanas atrás. E já disse aos meus presidentes de federação. O caso do Nordeste é um caso político. É um caso extremamente político, unicamente político. Não há como... E eu acho que essa questão, o que nós estamos errando, e eu me incluo nesse erro, é a nossa estratégia. Quando eu entrei na CNA como presidente, nós reunimos a nossa diretoria, todo o nosso grupo que comanda a CNA no Brasil todo, e pusemos um espelho na nossa frente. Por que os produtores perdem todas as paradas? O que está acontecendo com o setor que mais emprega, mais exporta e produz 1/4 do PIB e é tão maltratado na sociedade por alguns segmentos? E naquele primeiro momento nós decidimos que a culpa era nossa. Por isso colocamos um espelho na nossa frente. Nós reconhecemos que a nossa estratégia de comunicação estava errada, que a nossa estratégia de ação estava errada. Porque diante de tanta obviedade, como por exemplo, quem é que não sabe no mundo que para plantar arroz, feijão e produzir carne não teve que desmatar um pedaço de chão? Quem é que não sabe que a legislação trabalhista impõe situações ao patrão rural que ele não consegue cumprir porque é uma lei urbana? Senhor presidente, todo mundo sabe de tudo isso. E por que as pessoas recusam tanto? Por que as pessoas já sabem que o problema do Nordeste é crônico, uma seca desoladora? Essa é desoladora, mas não significa que foi a única. Nós estamos vivendo secas e secas e secas. É uma coisa tão óbvia. E por que ainda nós estamos aqui preservando e agradecendo a presença de todos vocês que estão aqui? Mas sem o ministro da Integração, sem o ministro da Agricultura, sequer o presidente do Nordeste se dignou a vir aqui. Sequer o presidente do Nordeste se dignou a vir aqui. Eu sugiro convocação. Quero ressalvar o MDA e reconhecer e dar a mão palmatória a competência de vocês. É um ministério que deu conta do recado. Resolveu o problema dos pronafianos do Nordeste. Só que seca não tem cara e nem tamanho de terra não, gente. Então, por que o ministro teve interlocução com o governo federal, teve interlocução com a Casa Civil, teve interlocução com a Fazenda e salvou os pronafianos? Parabéns para o senhor e seu ministro. Agora, do outro lado, nós não temos Ministério do Nordeste, só se criar um do Nordeste.
Porque o Ministério da Agricultura não pode do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste. Nós estamos com problemas gravíssimos no Nordeste, que faz parte do Brasil. Agora, nós não temos culpa de ter dois Brasis, nós temos dois Brasis. Nós temos o Brasil que chove e o Brasil que não chove. Nós temos o Brasil que não pode fazer nada, que é a Amazônia. Então, cada um merece o tratamento diferenciado e com seriedade, com honradez, com dignidade. Que nos respeite nessa casa. Nós não aceitamos, senhor presidente, não aceite mais nenhuma reunião aqui com representante. É o primeiro passo que nós temos que mostrar para esse povo que nós estamos falando sério. Ó, estou aqui, não sou candidata a presidente da República, sou candidata mal e mal no Tocantins, se Deus permitir, o povo quiser. Então não estou aqui, presidente, jogando para a plateia, não. Esse assunto já está aqui, ó. Assunto do Nordeste já chegou aqui, o pote encheu. O que acontece? Com todo carinho, consideração que eu tenho a presidente Dilma. E não tenho medo de dizer, não votei nela, não apoiei ela, mas acredito nela. Acho que ela é uma mulher surpreendente. Agora, entre ela ir lá e lançar um programa e ser viabilizado pelos ministérios afins, é uma distância grande. Ela pensa que prorrogou tudo automaticamente. Ela não sabe dos detalhes, porque ela nem tem tempo para isso. Não sabe que estão exigindo dos produtores que não são pronafianos que eles tenham garantia de prorrogação. Vão prorrogar como? Com o quê? E o Banco do Nordeste vai colocar o pescoço dele na guilhotina? Vai tudo preso lá, não vão fazer. Nós sabemos que não vão fazer. Então essa prorrogação não automática é um cinismo diante da situação do Nordeste. Ou por um acaso, o pronafiano é diferente do micro e do médio na hora da seca? Diferença zero. Por que não prorrogou automaticamente todo mundo? Ninguém tem coragem e condições de pagar. Agora, senhor presidente, as condições diferenciadas são condições diferentes para os iguais. E nesse caso é todo mundo igual. Então, para uns é automático, é rito sumário, puf, carimbo, está prorrogado e o dinheiro da seca já liberado. Agora, os micro e pequenos, médios, na testa deles deve estar escrito alguma outra coisa. Não, precisa de certidão do CADIM, 23 documentos, projeto técnico. Se o projeto passar de 100, tem que ir lá para a Central do Banco do Nordeste, que é um inferno. Aditivo. Ah, presidente, isso é tratar os outros com esculhambação. Não vamos aceitar isso aqui. E vamos nos reunir politicamente. Ou nós temos uma estratégia. Esse negócio ali, ó, até a da CNA apresentou tudo lá, está tudo certo. Tudo que apresentou está tudo certo. Isso não vem ao caso. Isso aí já foi. Esse assunto já está batido. Nós estamos perdendo o crédito e a credibilidade. Nós temos que mostrar que quem é homem que veste calça e quem é mulher que veste saia. O dia inteiro, não é meio-dia não. Então, senhor presidente, eu fico muito à vontade para falar, porque eu já tinha dito isso em particular, já tinha dito as minhas federações em particular, todo mundo desesperado, não sabe como voltar para casa, não tem solução, o Banco do Nordeste sequer dá uma resposta definitiva, vem com enrolação mostrando os vultuosos recursos prorrogados, mas não quer separar o Pronaf, não quer mostrar a realidade. E o futuro do Nordeste, eu pergunto? O futuro do Nordeste qual é? Vender todas as terras, perder o patrimônio tecnológico que nós construímos com os braços e a cabeça dos produtores e ficar por isso mesmo? Vender não, senadora. O próprio Banco do Nordeste executar e tomar. Porque até bicicleta toma. Senhor presidente. É bom, porque o cara comprava em outro lugar, mas não vende. Sou parceira para uma estrutura nova. Sou parceira para uma estratégia nova. Essa estratégia, desta forma, eu estou fora. Eu me recuso. Uma estratégia nova, a CNA vai trabalhar, vai investir todas as forças que tem, vamos trabalhar de forma organizada, começando, um exemplo, começando aqui com convocação de quem não veio aqui hoje. Muito obrigado a todos. Muito obrigado à senadora Cátia. Realmente, Vossa Excelência tem absoluta razão. Porque eu fui deputado aqui durante 4 mandatos. Desde aquela época do meu primeiro mandato, em 2003, que já se falava em prorrogação de dívida dos trabalhadores agricultores, pequenos, médios agricultores. Naquela época não tinha o agricultor pronafiano. Mas era uma luta terrível para se conseguir fazer alguma coisa para minimizar essa dificuldade. Mas sempre prorrogando. Prorrogar o que você não pode pagar. É a mesma coisa, por exemplo, tem aqui senador médico, deputados médicos, um doente em estado terminal. Mas aí a garrafa do oxigênio secou, mas tem uma gotinha ainda aqui para ele sobreviver até amanhã. Então dá a gotinha, ele sobrevive até amanhã, depois amanhã morre. É a mesma coisa. É você prorrogar, apenas adiar
o sofrimento do pequeno e do médio agricultor, com especialidade do semiárido do Brasil. Eu convido agora para assumir a presidência, considerando que eu tenho um compromisso agora às 16h30 e logo após retornarei para a continuidade dessa audiência, que eu sei que ela vai se prolongar há mais tempo. O nobre deputado Raimundo Gomes de Matos, para assumir aqui a presidência e, considerando que Vossa Excelência vai assumir a presidência, então não tem direito à palavra agora. Eu concedo a palavra ao deputado Luiz Carlos Renz, como subscritor do requerimento. Senhor presidente, senador Benedito Lira, deputado Raimundo, que está assumindo agora, em nome do nosso presidente, que já se ausentou, por outro compromisso, saudar aqui as federações de agricultura, aos produtores, aos colegas parlamentares e aos representantes aqui dos ministérios. E eu acho que a fala da senadora Kátia diz bem a respeito. E estou fazendo aqui, Mário, em nome da Frente Parlamentar da Agricultura, em ajuda aos colegas parlamentares do Nordeste, sabendo da necessidade que tem de uma força e de um esforço, não apenas da bancada do Nordeste, mas pode contar com a própria Frente Parlamentar da Agricultura, que sou presidente nesse momento, para que nós possamos seguir nessa linha que a senadora Kátia falou aqui. A gente vê, Guadagnino, a questão dos pequenos, automaticamente, com o João Grandão, com outros parlamentares, lá atrás, a gente já vem discutindo esse assunto, e a gente sabe que eles, de uma certa forma, se equacionam. E tem certas políticas para isso. Mas, no mais, viu, Wilson, a questão do médio e do grande, eu sou do Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, nós estamos discutindo dívida do arroz, que eu colho todos os anos. Ainda estamos discutindo há 3 anos a questão da dívida da seca, de uma região que em 9 anos teve 3 secas, perdeu 3 safras. E lá o pessoal colhe, e não consegue. Então aqui o pessoal do Banco do Nordeste, né, que está presente, não sei se está o Banco do Brasil também, a questão é que tem que ter um tratamento diferente. E esta prorrogação, simplesmente essa prorrogação, e estou vendo aqui o que a competente secretária aqui da CNA, né, ela fez, mostra esse resultado. Há muitos anos, eu fui relator da 11775 em 2008, e nós já dizíamos que aquilo não resolvia. 2008, Mário. Nós estamos protelando a morte. Esse pessoal aqui são 80, 90 mil produtores que estão fora. O senador hoje, deputado Benedito, nos ajudava, com o saudoso Nélio Dias, lá atrás, que empunhava essa bandeira, com outros deputados que estão aqui, né, tentando uma solução para o problema que se arrasta. Então, o que eu estou vendo, tem que ter essa definição. Pedir aqui aos representantes, ao Wilson, do Ministério da Agricultura, você é do MDA, não sei, do Ministério da Integração, tem alguém, tem que juntar o Ministério da Integração, o ministro tem que assumir essa bandeira, né? Nós temos que juntar os 3 ministérios afins dessa questão e ter uma solução. Colegas aqui da Bahia, vai na Bahia, aquele pessoal do cacau não aguenta mais. Eu tive outro dia lá, falar sobre corte florestal no Piauí, o pessoal que está plantando soja lá, tem dívidas resistentes de anos atrás, e não entra na cabeça que nós temos que ter uma solução para esta gente. Protelando, prorrogando por 2, 3, 4, 5 anos, isso não é solução para esse tipo de caso, que é muito, 1000 vezes mais grave que o que eu conheço no Rio Grande do Sul. Então, é preciso, né, essa definição, e pode contar, viu, Mário? E as federações todas e os colegas parlamentares. O auxílio da nossa Frente Parlamentar da Agricultura, no sentido, deputado Raimundo, Vossa Excelência, que é autor comigo desse requerimento, né, subscrevemos juntos esse requerimento, porque nós temos que ter uma definição, uma solução. Aqui, não sei se tem pessoal de cana, não sei se tem pessoal de soja, tem pessoal de pecuária, tem pessoal de fruticultura. Qual a situação dessa gente? Não tem saída. A dívida ativa, veja o valor da dívida ativa aqui. O governo nunca vai receber essa dívida, nunca vai receber. Como é que vai ficar desse jeito? E a gente pede uma solução para poder eles fazerem isso aí. Agora não, quer saber o déficit. Toma as propriedades de uma vez, não tem jeito, não tem saída. Acha que com 10 anos vão resolver essa questão? Não tem saída para isso aí. Então eu acho, como disse a senadora Kátia, discutir estas políticas viáveis
para os estados nordestinos e, além do mais, ver como se equaciona. São 80 e poucos mil produtores. Mas esses caras têm que ter uma solução. E essa solução de 2, 3, 4, 5 anos não resolve essa solução. Tem que ter uma coisa muito mais abrangente. E a gente vê muitas vezes no Ministério da Fazenda, tecnocratas, burocratas, próprios bancos, que vão olhando número, dados. Isso não resolve, não vão resolver, não tem condições. Portanto, senhor presidente, contem com o nosso apoio, estamos aqui solidários, né, e vamos ajudar para que a gente possa trazer aos irmãos nordestinos também, né, uma saída honrosa para esse caso aqui. Contem conosco e com o nosso apoio. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado Reis pela sua intervenção, e parabenizando todos os parlamentares aqui presentes, as entidades aqui representadas. Ao assumir essa presidência, eu me recordo, há praticamente um ano, quando presidia a Comissão de Agricultura, nós, com grande esforço, conseguimos que o governo participasse de uma audiência pública para tratarmos sobre a questão da perspectiva de todo, através do INPE, de todo o cenário